Fala aí, pessoal, aqui é o Piniquinho. Vamos trazer aqui o vídeo que basicamente o Cariani brigou com a Max, né, que é a Max Titanium, outra empresa de suplemento, lembrando que o Cariani é da Growth. E vamos ver, né, sobre isso, vamos ver. E brigaram pela viagem pela Transamazônica, que porra de motivo foi esse? Vamos ver, vamos aprender juntos. Um projeto para encontrar o novo Ramon pelo Brasil. Um garoto humilde que às vezes só faz uma refeição por dia e mesmo assim tem um físico absurdo. E do nada, a história vira um filme de ação na Transamazônica. Eduardo Corrêa, Porra, Tenente essa? Breno, Bitelo e a equipe da Max Titanium estavam rodando o norte atrás de talentos quando decidiram encarar a lendária BR-230. Lama, atoleiro, estrada quase intransitável e no meio disso tudo a caminhonete capota. Sim, um carro cheio de Caralho! fisiculturistas tombando no meio da Transamazônica. O acidente viralizou, saiu em portais grandes e, como sempre acontece na internet, a treta começou. Teve gente chamando de irresponsabilidade, outros dizendo que foi por hype e o pior, começaram a acusar a Max de estar copiando o Renato Cariani, que já planejava fazer essa rota há meses. E até ele comentou sobre isso. A gente vai conferir. Ah, mas que bobeira, que bobeira. Tipo assim, ó, então vamos lá. Vamos supor, dois caminhos aqui. Antes de ver o vídeo, dois caminhos. Vamos supor que a Max não copiou. Que eles simplesmente pegaram a rota, que nem várias pessoas podem pegar, e estavam gravando, porque eles gravam tudo. Até porque a ideia do projeto deles era procurar um outro Ramon pelo Brasil. Então eles vão rodar o Brasil, né? E eles pegaram aquela rua. Beleza? Primeiro caminho. Segundo caminho, copiou. Mano, se copiou, antes do Cariani fazer, a culpa foi do Cariani, primeiro, porque ele divulgou a ideia a público, assim, e demorou pra fazer, demorou pra realizar. É tipo, eu tenho uma ideia perfeita e brilhante, que vai dar muita view, e eu grito aos quatro cantos que um dia eu vou fazer, passa 2 meses e eu não faço. Porra, se alguém pegar minha ideia e copiar, eu fui um idiota. Eu fui um idiota. No Ninguém vai ficar esperando. vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Lá vai o Marcelo Mamilos, um A excelente Max canal. Titanium ficou conhecida por revelar e dar visibilidade a grandes promessas do fisiculturismo brasileiro. Foi assim no começo da trajetória de nomes como Felipe Moraes, Fabrício Moreira e Rafael Brandão. Grande parte dessa fama de descobrir talentos veio com o projeto Casa dos Campeões. Já na primeira edição, há cerca de 10 anos, ficou claro o potencial de atletas como Felipe e Fabrício, além de Japa Morfo, Vitor Porto e outros. E o resultado fala por si só. Todos deram certo, com exceção do Japa, os demais se tornaram profissionais e chegaram, inclusive, ao top 10 do Olímpia. Mas afinal, por que eu tô trazendo tudo isso antes de entrar direto no rolê da Transamazônica, que terminou com carro tombado, suposto desentendimento e várias cutucadas entre Cariani e Max? Eu explico. É para dar um contexto porque essa viagem da Max pela estrada, passando por parte do Nordeste e cortando boa parte do Norte, só existe por causa do projeto Casa dos Campeões On The Road. Neste ano, a empresa de suplementação decidiu não apenas lançar uma nova edição do reality, mas também inovar. Em vez de abrir inscrições e escolher tudo ali mesmo, em São Paulo, quem entraria na casa resolveram ir atrás dos talentos pelo Brasil, fazendo seletivas em vários estados. E para isso, Uma ideia legal, uma ideia legal. algumas das estrelas da marca, como Eduardo Corrêa, Interessante. Tenente Breno e o recém-contratado Bitelo, estão literalmente pegando a estrada, rodando o país em busca de um novo fenômeno genético. E olha, eles já encontraram um nome que pode surpreender muita gente. Jimmy, um rapaz simples, humilde, com uma mãe guerreira que faz tudo para sustentar ele e mais 6 ou 7 irmãos, se não me engano. Às vezes, ele só faz uma refeição por dia por causa da condição financeira e ainda assim construiu esse físico aqui. Um bom clássico físico. Bota de lado, vai de lado. Deixa eu ver lá. Começa com os milhões. Ó, tem isso aqui bastante desenvolvido, ó. E foi justamente depois de conhecer o Jimmy lá no estado do Pará que a equipe da Max seguiu para o tão comentado percurso pela Transamazônica. E é aí que a história começa a ganhar outro rumo, porque foi nesse trajeto que a polêmica estourou. Imitaram o Cariani e tombaram o carro. A rodovia Transamazônica na BR-230 corta principalmente a região norte, mas também passa pelo nordeste. São mais de 4.000 quilômetros de extensão ligando o litoral da Paraíba ao interior do Amazonas, começando em Cabedelo, na Paraíba, e terminando em Lábrea, no Amazonas. No total, ela atravessa 7 estados: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Maneiro. Pará e Amazonas. Apesar Não fazia ideia disso. do nome imponente, só os trechos finais, já no Pará e no Amazonas, cruzam de fato a floresta amazônica. E é justamente ali que está um dos maiores desafios. A Transamazônica é conhecida pelos longos trechos sem pavimentação, que na época de chuva viram praticamente um teste de resistência. E o pessoal da Max provou na prática o quanto é complicado rodar por lá. A gente quebrou o amortecedor na viagem. Como vocês fizeram isso? Bateu num buraco fundo e quebrou a amortecedor. Muito buraco na estrada, vocês vão dar uma... Nessa estrada em daqui qual pra, quilometragem? daqui pra Uruará, todo Daqui trecho para tem Uruará é buraco. quantos quilômetros? São uns 100 km mais ou menos. Bastante. De Uruará até Rurópolis? De Uruará até Rurópolis, 150. Então é E aí nesse 250 trecho quilômetros. todo aí você vai passar em buraco em todo, buraqueira em todo o trajeto. E de Uruará para Rurópolis também é terra? Chão. Aí, ó. Vai Então, 300 então. km de estrada e asfalto, só que é no trecho ali dentro do município de Placas. O resto é tudo chão também. Agora a gente tá no Pô, gente, foi mal minha ignorância, mas assim, isso daí é um percurso, é um trajeto que é difícil do governo investir numa qualidade melhor. Porque, cara, eu vejo situações aqui, eu não moro no Brasil, né? E eu vejo situações aqui no país que eu moro, e até em outros países, que são situações muito ruins pra rua, e eles conseguem criar um projeto em torno daquilo pra ter uma qualidade boa. Não é possível colocar isso, tipo, não é uma dificuldade de implementar, ou é porque o Brasil não adapta mesmo? É uma culpa do político?
Entendeu? Minha pergunta, se alguém souber a resposta aí... O inverno amazônico, é isso? Isso, período de chuvas, né? Que vai, Vai até até quando? finalzinho de junho, julho ainda chove bem. Aí depois já entra o período seco. Aí Na vai verdade, de chover. fevereiro e março são os meses que chove mais. Né? A gente tava aí com quase uma semana sem chuva forte, aí choveu bem ontem e anteontem. Aí esse trecho daqui até Rurópolis virou uma pista de rally. Se vocês tivessem passado ontem aqui, vocês iam pegar aí acho que uns 10 trechos de atoleiro mesmo. Mas Como vocês viram, o trecho que eles iam encarar estava ainda pior dias antes. Mesmo assim, decidiram seguir com a travessia. Vale dizer que, apesar de não terem se preparado tanto assim para o percurso, eles foram ali com uma equipe mais experiente atrás, guiando e dando suporte. Só que o que ninguém contava era com a falta de habilidade do Correia ao volante, não é? Eu passei do lado, eu pensei que o vidro tava fechado, só que a intenção não era melar o cabo, dude. Mano, isso daí me lembra aqueles vídeos... Você já viu aqueles vídeos que é do TikTok, né? É um cara nojentão que, tipo assim, ele come alguma comida e aí no meio da comida ele aparece todo melecado com aquela comida. Tipo assim, eu não lembro. Por exemplo, provando Oreo de milkshake de Oreo. Aí ele começa tomando e aí na próxima cena ele tá todo coberto de Oreo com milkshake, como se fosse um monstro de Oreo e milkshake. E aí ele faz uns bagulho com Nutella também, parece o Lucas Neto, né? Aí não sei, essa rolada na bosta do carro me lembrou isso daí. Eles estavam divididos em alguns carros. Em um deles ia um Tenente Breno na frente, Lobo e um câmera atrás, além do Correia na direção. Acho que era essa a formação, tá? Me corrijam aqui se eu tiver errado no número de pessoas que estiveram lá atrás. Mas ali já dava pra perceber que os caras não eram tão experientes assim nesse tipo de estrada. Ficou claro quando o Breno deu mole, né? Deixou o vidro aberto e o barro entrou com força pra dentro do carro. Volte sempre a Midsilândia. Ó, capital nacional do cacau. Fecha, caralho! Nossa. Porra, Breno, caralho, irmão. Ah, mas aí o cara foi burro mesmo, hein? Não dá nem pra defender. Depois desse banho de barro, Caralho. eles seguiram viagem como se nada tivesse acontecido até que veio o acidente. Ninguém sabe ao certo o que passou pela cabeça do Correia. Tem gente que diz que ele tentou dar o troco, jogar barro no amigo também. Mas o fato é que o ex-vice-campeão do Olímpia, Mano, né, que num porra momento é de puro essa? barbeirismo, acabou capotando a caminhonete. Não, a sensação parecia que tava no filme. Primeiro eu achei que eu ia dar no barranco, depois eu vi que a gente atravessou o barranco, depois eu vi que a gente caiu e depois eu vi que tinha água. Relaxa. Eu já peguei. Não, mano, isso daí não seria fake, não, cara. Não iam fazer um bagulho fake assim, não. Ele deu também a sua versão do ocorrido. Amazônica, era eu que tava dirigindo, o Breno, o Ícaro e o Lobo estavam comigo. O que aconteceu foi que a gente tava vindo na nossa mão, na pista da direita, e a gente passou por uma água com muita lama, e o carro perdeu a aderência, saiu de traseira, subiu em cima do barranco e a gente capotou pro outro lado da estrada. Conversando aqui com o Thiago, que é do perfil do Inverno na Transamazônica, que tá nos direcionando aqui no... No acidente, graças a Deus, a maioria saiu ilesa. Só o Lobo que acabou machucando o ombro. Ele precisou ir até a cidade mais próxima que tinha estrutura para fazer exames e avaliar a gravidade da lesão. Mano, como é que tem gente que fala que isso aqui foi de propósito, velho? Claramente não foi. Pô, como se um cara que compete fosse arriscar, lesionar um músculo, lesionar o braço. Cara, o pessoal inventa umas histórias, né? Tipo, ah não, ele claramente capotou o carro de propósito pra gerar engajamento. Que isso, leque? E o mais impressionante, ele já voltou a treinar, né? Só que, por enquanto, com um braço só, já que ele tá de tipóia. Apesar de, graças a Deus, ninguém ter se machucado com gravidade, não é todo dia que você vê uma caminhonete capotar com um monte de fisiculturista dentro. Claro que isso chamou a atenção, o acidente repercutiu bastante, acabou virando notícia em diversos portais importantes, inclusive na CNN. E isso acabou hypando ainda mais o projeto da Max, que já vinha com números bem fortes. E foi aí que a galera puxou da memória uma coisa. O Cariani, junto com Júlio Balestrin, Ricardinho ACF e Richard Rasmussen, já vinha há meses planejando um rolê pela Transamazônica. Eles fizeram vários vídeos sobre isso, estavam escolhendo o carro, definindo detalhes e se preparando, digamos, da forma mais organizada possível. Só que a gente vive na internet. Na internet tem briga todo dia, né? Acusação de copiou uma ideia, ego inflado. E ainda tem o detalhe de que o Cariani tem uma rixa com a antiga marca, por conta de não ter se sentido apoiado depois daquele episódio com a Polícia Federal. Resultado? Prato cheio para tentarem criar uma intriga maior ainda. Ah, então calma aí. O Cariani, ele era da Max? Eu não sabia disso. Cara, a questão é a seguinte, tipo assim, a ideia dos dois é bem diferente, né? Tipo, beleza, eles vão pegar o caminho da Transamazônica, mas o foco da Max não é a viagem na Transamazônica, eles estão gravando tudo. O foco deles era ir nesses locais mais afastados do Brasil pra encontrar talentos ali de musculação. A ideia é essa. A ideia da Growth é outra. Do Cariani, a ideia é literalmente mostrar o caminho pela Transamazônica. É parar ali, é mostrar os animais. Por isso que eles estão levando o Richard. Senão eles não levariam o Richard, correto?
Então as ideias são muito diferentes. Não tem essa... Ah, me copiou porque eles pegaram o caminho da Transamazônica. Sim, mas o que eles estão mostrando ali? É o caminho? É a parte do carro? E quem faz... E os talentos de musculação... Enquanto vocês vão mostrar outra coisa. Vocês vão estar mostrando os animais, a floresta. É muito diferente. Primeiro pegaram no pé do Corrêa, teve gente dizendo que o capotamento foi por hype. Sim, tem quem viaja nesse nível. Já pensou, vou capotar, o cara quase morrer, só pra explodir de visualização. Pô, é brincadeira, né, cara? Se bem que na internet não dá pra duvidar muito também. Depois começaram a falar que fizeram uma rota difícil, sem preparo adequado, e é claro, vieram as cutucadas, dizendo que estavam copiando o Rei Cariri. Enquanto uns mandam mensagem perguntando se tá tudo bem, outros estão aí na internet falando bobagem, falando que a gente jogou carnaval pra ganhar hype, falando que a gente tava despreparado pra fazer esse trecho da Transamazônica, enfim. Eu entendo que as coisas acontecem da Ué, despreparado eles estavam mesmo, né? Isso aí não tem como negar. maneira com que elas têm que acontecer. Acidentes acontecem por uma soma de acontecimentos. Acidentes acontecem na praia, no asfalto, na grama, na lama, em qualquer outro lugar. E sim, eu poderia estar pela pista da esquerda, eu poderia estar mais devagar, eu poderia ter passado de uma forma diferente, mas não. As coisas aconteceram da forma que aconteceram. Se tu não tem nada pra falar de bom, não fala nada. Não fala nada. Se realmente não tem nada que pode agregar na vida das pessoas, não fala nada. Tá? E outra coisa, nosso projeto ele vai continuar, a gente vai para Santarém, a gente vai fazer avaliação, então o pessoal de Santarém aí, fiquem ligados, porque depois de amanhã a gente vai estar lá, roupa lavada, secada, dobradinha, bonitinha, tudo bem, tá? E a gente vai seguir para Manaus e vai fechar essa sequência de viagens do mês de fevereiro com chave de ouro. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Como vocês viram, o carro ficou virado de cabeça para baixo dentro da água. Quando a gente caiu, a água começou a entrar dentro do carro, a gente... Como eu disse, começaram a espalhar que a Max estava copiando o Renato e não parou por aí, tá? O Cariani, que faz live praticamente todos os dias enquanto treina, passou a receber uma enxurrada de mensagens perguntando sobre essa história. E a internet adora colocar veneno na situação, não é? Então, veio a resposta. O Renato não foi agressivo, até porque não é o tipo dele, né? Não partiu para ataque direto, mas deu aquela cutucadinha estratégica na rival e ainda soltou que já está acostumado com os outros copiando ele mesmo. Ah, tem bastante mensagem no chat comentando da viagem da Transamazônica aqui. Que o pessoal da Max. O nosso leve, Ricardinho. Como é que é, Maurício? Não entendi. Eu vi um comentário do rapaz dizendo o seguinte, que foi só a gente falar da Transamazônica, que o pessoal da Max foi fazer a travessia da estrada que ninguém conhece, como se não tivesse aeroporto pra lá. O pessoal falou assim, pô, não tem aeroporto pra lá? Foi só vocês falarem que vocês iam fazer a Transamazônica de carro, eles resolveram fazer de carro também, sendo que tem aeroporto e durante o trajeto não tem nenhum lugar pra fazer avaliação. Cara, primeiro é o seguinte, acho legal porque nós sabemos que a gente sempre vai conduzindo ali o conteúdo. É referência. Nós somos a referência. Todas as vezes, por exemplo, quem criou o primeiro CT? Nós. Quem criou a primeira novela Maromba em 2016? Nós. Entendeu? Quem começou o collab com artista e celebridade? Ué, não foi o Toguro? Não foi o Toguro que começou tudo isso daí, não? Eu tô maluco. Aí depois veio... Nós. O projeto lá também, quem começou? Tudo. Entendeu? Então, pra mim é normal, entendeu? Nós somos referência. Quando nós tivemos essa ideia, eu fiz uma brincadeira com o Ricardinho ACF, lembra? Aí o Ricardinho abraçou, bora. E ele já saiu correndo atrás, organizando tudo mais. E uma coisa não apaga a outra. Eles estarem lá, o pessoal da Max lá está apressando, fazendo conteúdo lá. Não apaga. O nosso é outro projeto. O nosso é transmitir ao vivo toda a travessia. A realidade da estrada. Nós estamos indo com um biólogo, que é o Richard Rasmussen, estamos com o Ricardinho ACF. Nós vamos encontrar animais, natureza, tentar ver se a gente consegue falar com povos originários lá. Aí foi o que eu falei, ó. Pegada é outra. Cara, a pegada da Max é literalmente só atravessar. Eu não acho que eles copiaram, não. Sendo bem honesto, a minha opinião é que eles não copiaram. Eles podiam ter pego um avião, sim. Mas eles estavam fazendo todo o trajeto do caminho inteiro de carro. Tudo. Então, por que naquele trecho eles não iriam fazer? Eles iriam também. E é isso, sabe? Tipo, não acho que copiaram. E aí, o Cariani tá falando assim. O Cariani basicamente tá concordando comigo. Porém, ele tá dando uma alfinetada. Porque, mano, tem que dar mesmo. Tem que criar um engajamento. No fundo, ele deve saber que não copiou. E eu acho que ele nem tava ciente da notícia. Eu acho que ele deve estar, tipo assim... contaram pra ele ali na hora. Dá pra ver que quando mencionam a Max, ele meio que tá sem ideia. Tipo, aí tem um corte e devem ter explicado pra ele o que aconteceu. E aí ele foi falar, né? Baseado no que ele não sabe. Então ele deve achar que, estão fazendo o mesmo que a gente, não sei o quê. Mas, enfim, ele vê aí que são duas pegadas diferentes. Uma é pra encontrar fisiculturistas, talentos, né, que podem virar fisiculturistas, e o deles é uma pegada mais mostrando floresta, os animais, estão com o Richard. Foi o que eu falei, cara, foi literalmente o que eu falei, antes de ver o vídeo. É entregar o que é... Além disso, ele comentou que o conteúdo ao lado do ACF, do Richard Rasmussen, vai ter uma proposta diferente. Segundo ele, a ideia é mostrar muito mais do que só a estrada, explorando tudo ao redor da região e ainda fazer transmissões ao vivo de praticamente toda a viagem. Toda a travessia. A realidade da estrada. Nós estamos indo com um biólogo, que é o Richard Rasmussen, estamos com o Ricardinho ACF. Nós vamos encontrar animais, natureza, tentar ver se a gente consegue falar com povos originários lá, entregar o que é a magia da Transamazônica, quais são os perigos, relatar isso e o mais importante, trazer, assim, uma voz para a comunidade que depende daquela rodovia de que há necessidade de fazer melhorias ali, entendeu? É isso. E todo o conteúdo é válido, só a única coisa que me deixou preocupado é que eu vi que o carro capotou lá, tudo tal. Por isso que nós estamos indo com um carro preparado, tá, pessoal? Nossos carros foram preparados para isso. Por isso que nós estamos indo com o Ricardinho ACF, que é um cara que conhece muito, além do guia, que também estava com eles e tudo mais, tá?
Mais um conteúdo. Lucivaldo, que mora lá, já fez essa travessia dezenas de vezes, tá bem preparado. Mas um conteúdo não apaga o outro, colocou 10 aí. Um conteúdo não apaga o outro e nós somos a referência mesmo. Então, a galera vai sempre copiar a gente, e que copie, é bom. A internet tá aí pra ser reproduzida e divertindo vocês. Não tá pouco peso ali, não? Eu achei pouco peso. É impressão minha? Achei pouco peso. Pra você ver, né? Ele diz que copiaram ele, dá aquela leve cutucada falando de preparo e tudo mais, mas ficou nisso, nada além. Mano, o que é essa história dos caras da Maxi lá na nossa parada? Não, desculpa, Não pode perguntar. O que tá acontecendo? Não, e parece que eu não vi os cortes. O Richard... Mano, o Richard vai pegar briga, hein? O Richard, ele gosta de brigar, ele gosta de polêmica. Mas parece que, ô Maurício, que alguém ficou bravo? Você que atualiza os cortes do tal, você chegou a ver? O Correia fez um comentário lá só numa postagem que não tinha visto você falando sobre, e falou de questão de propósito. Que não tinha visto? Como é que é? Que não tinha visto a sua... Que não sabia que a gente estava... Não, é sério? Não sabia sobre a crítica, o corte dele foi feito antes. E tem um corte que saiu no Notícias Maromba, que eles colocaram a capa lado a lado como se fosse o Correia tinha respondendo. Mas não, o Correia estava falando na noite anterior das críticas que eles estavam recebendo pelo acidente, entendeu? Sim. Mas aí no comentário, ele comentou ali no post, mas ele comentou, não vi nem nada. Tal, Que não estava sabendo. Quem esquenta mesmo é o público. A galera vai nas publicações, começa a zoar, botar pilha e os caras acabam. Mano, se pá, ele não tava sabendo mesmo. Tipo assim, cara, tem muito youtuber, né? Tudo bem que aqui a gente tá falando de duas grandes marcas. Só que tem muito youtuber que eles não gostam de ver o conteúdo dos outros pra justamente não pegar trejeito dos outros e acabar não mudando o próprio conteúdo, né? Porque imagina, por exemplo, deixa eu pensar aqui, sei lá, o Alan Zoca. Primeiro que ele não tem tempo. Que ele faz live direto, edita, depois o tempo que ele não tá trabalhando, ele quer curtir com a família dele. Família, namorar, esposa, né? Enfim. Mas vamos supor, aí o Alan Zoca começa a ver vídeo do Luba, e aí começa a falar que nem o Luba, a pegar piadas que o Luba faz. Ele vai perder um pouco a identidade dele. Então tem muito youtuber que eu já vi em muito lugar falando, tipo, cara, eu não gosto de ver outras pessoas que fazem o mesmo que eu, porque eu não quero acabar me adaptando ao jeito dele. Sem querer. De tanto que eu vejo, sabe? Então, será que vê? Tudo bem que nesse caso são duas grandes marcas, eu imagino que eles devam ver. Mas, de novo, eu não acho que copiaram, minha opinião. Podiam saber da ideia, mas são duas pegadas diferentes. Se eles já estavam fazendo o trajeto inteiro de carro, por que durante o percurso da Transamazônica eles iriam parar? Só porque uma outra marca falou que ia fazer um vídeo lá em outra pegada. Não tem sentido, sabe? Vão entrando na onda. Um exemplo claro foi antes mesmo do capotamento. Correia e Breno já tinham postado um vídeo dizendo que fariam o trecho da Transamazônica. E nos comentários era um monte de gente falando que a Max estava copiando o Cariani. Aí o próprio Eduardo respondeu alguns comentários e entrou na brincadeira também, né? Eles pegam pilha fácil, não tem jeito. No fim das contas, a verdade é simples. O pessoal da Max segue na missão de garimpar novas joias do fisiculturismo lá pelo norte, enquanto o Cariani se prepara para fazer a própria rota pela Transamazônica e a vida segue. Inclusive, o Ricardinho já tá na estrada e em poucos dias deve se encontrar com o Renato e o restante da turma. E cada um tem o seu sucesso nos seus projetos e, se possível, continuem. Mano, mas realmente, uma coisa que o Mamilos falou aqui no final, cara, o pessoal da Maromba pega pilha com tudo, cara. É muita briguinha, é muito nada a ver. Eles se estressam demais, cara. É muito doido isso. Até piadinha também. Lembra daquele cara lá, o Paulo Musi? Não aceitava nenhuma brincadeira com ele. Aí ele pegou pilha com o Rodrigo, que esqueci o nome agora, o Rodrigo Góes. Porque o Góes falou que ele usava produto. Tipo, mano, é óbvio que ele usa. É óbvio que ele usa o suco, né? Mas mesmo assim, aí o Paulo Musi pegou uma pilha gigantesca. Ficou com raiva do Góes. Ficou exigindo desculpa. Tipo, caralho, que porra é essa, tá ligado? Não sei se são os hormônios que afetam, assim, mas se é suplemento que afeta. Suplemento não, né? Porque eu tomo e não tô afetado. Não tô afetado, porra. Não tô afetado. Quem que falou que eu tô afetado? Quem que falou que eu tô afetado? Quero nomes. Quero nomes.